Sexualidade e Espiritismo, com Jean Paul. Oi, galera! Sou o Jean Paul, criador do perfil Um Gay Espírita nas redes sociais, e esse é o Sexualidade e Espiritismo. Hoje vamos continuar com o nosso estudo do livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Estamos no capítulo 15, intitulado Desvinculações. E esse capítulo é baseado no item 205 do Livro dos Espíritos. E a pergunta que Kardec faz é a seguinte: a algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como o fazê-los anteriores à existência atual? Os espíritos respondem: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então aqui os espíritos já nos trazem lá no Livro dos Espíritos o entendimento, a compreensão de que muitas vezes vivemos diversas encarnações no mesmo grupo familiar, porém vivenciando posições diferentes, posições distintas, e que é justamente por estarmos ali naquele mesmo grupo familiar, de família espiritual, que esses laços de amor se apertam cada vez mais. Mas o título do capítulo de Emmanuel é Desvinculações. Segundo Emmanuel, a desvinculação entre os que se amam, com a necessidade de sanar os enganos e erros do amor, assume habitualmente o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. É assim que Emmanuel inicia esse capítulo, nos dizendo que, muitas vezes, apesar de vivenciarmos no mesmo grupo familiar, podemos despertar sentimentos muitas vezes desequilibrados, principalmente entre aqueles que viveram como cônjuges, aqueles que se relacionaram romanticamente uns com os outros. Pode haver um desequilíbrio nessa energia, nesse desejo, nesse impulso sexual entre essas duas criaturas. E aí Emmanuel vai nos dizer que numa nova oportunidade, vivenciando novamente, mesmo que no mesmo ambiente, no mesmo grupo familiar, a gente vai dispor, a gente vai vivenciar, experienciar, experimentar posições distintas nessa relação, não mais a do amor romântico ou não mais a relação de cônjuges, mas a relação, por exemplo, de pais e filhos, para que então a gente possa ressignificar esta energia, este impulso, este relacionamento, tornando mais sadio, mais equilibrado. Mais à frente no capítulo, Emmanuel diz o seguinte: referimos-nos ao lar como pouso de desligamento, porque na Terra as relações entre pais e filhos e, consequentemente, as relações de ordem familiar constituem clima ideal para a libertação de quantos se jungiram entre si de modo inconveniente nos desregramentos emotivos em nome do amor. Ser então a família, muitas vezes, essa oportunidade de desvinculação de algum sentimento desequilibrado, de alguma atração não tão sadia, não tão satisfatória no campo do amor romântico. E, através das lutas e adeuses em família, com a criação de núcleos diferentes na parentela, pela transferência habitual dos filhos, seja a noras e genros, ou a tarefas e experiências diversas das deles, os pais, sempre que respeitem as necessidades e resoluções dos seus rebentos, alcançam a vitória sobre si mesmos no rumo da própria emancipação, na imortalidade. Ficamos por aqui essa semana. Até a próxima. Beijos de glitter.